Oi, gente, bom dia, como é que vocês amanheceram hoje? Espero que todo mundo bem animado, certo? Feliz, contente e com saúde, que é o mais importante, certo? E aí, mais uma aula da semana, certo? Vamos iniciar nossa aula hoje com matemática. Eu vou explicar para vocês simplificações de fração. Simplificação de fração é bem simples certo? De saber como se consigo simplificar, certo? Como fazer, certo? Como fazer a simplificação da minha fração. Simplificação é isso, é tornar a fração menor do que ela, né? Se eu dou um número da minha fração, eu tento simplificar ela para tornar uma fração menor, certo? Se eu tenho 5 oitavos, a minha intenção é tornar essa fração ela um pouco menor dos 5 oitavos. Mas de que forma eu faço isso? Bora lá. Aí aqui, ó. Simplificação de fração simples, vocês vão estar pegando o livro de vocês, matemática, vão estar abrindo na página 62, onde eu vou estar explicando, certo? Eu vou ler aqui no livro de vocês, vocês vão me acompanhando, a página 62, você vê que é tão simples que o assunto ele veio tão resumido, assim, de forma bem resumida, que é bem fácil do entendimento, certo? Observe as frações a seguir, nós temos 5 décimos, 4 oitavos, 2 quartos e 1 meio, certo? Essas são as frações. Então, ele diz assim, ele bota assim, essa observação, nota que elas, apesar de diferentes, elas equivalem à mesma proporção. Então, vocês aprenderam isso que são frações equivalentes, né? Antes da gente começar a corrigir as atividades, vocês viram que foram frações equivalentes, né? Ou seja, estão sendo tomadas a mesma parte do inteiro, certo? E aí, isso permite que simplifiquemos as frações, ou seja, a gente torne ela em números menores, que eu falei logo no início. Como é que eu faço isso para tornar essa minha fração com números menores? Porque eu facilita o meu processo, né? Tornar essa fração em número menor, porque eu já reduzo ela automaticamente. Quando a gente já pratica isso, a gente já sabe fazer isso, faz prática, a gente já usa, né, para alguma, quando a gente vai, porque mais lá na frente, a gente vai usar frações com números mistos, a gente vai usar adição, subtração, divisão e multiplicação com fração. Então, se eu consigo reduzir, se eu consigo transformar essa minha fração em números menores, isso facilita para mim usar ela mais lá na frente quando eu estiver aprofundando, certo? Você sabe que tudo é uma continuidade. Matemática e português é uma continuidade, e entre as outras matérias, a gente sempre está se aprofundando. Então, se a gente estuda o básico, é para depois a gente saber se aprofundar mais no que a gente vai encontrar pela frente. Então, quando a gente já sabe as quatro operações, a gente vai entrar em MMC, os múltiplos divisores de um número natural, é porque a gente vai usar, por exemplo, na simplificação de frações, a gente vai usar os divisores de um número natural. Isso que vocês aprenderam lá na frente. Então, a gente sempre está se aprofundando. Então, é interessante que quando a gente aprende matemática e português, a gente aprende para a gente levar para a vida, que eu já falei para vocês, falar para vocês em sala de aula. A gente aprende para levar para a vida, porque tudo é só um aprofundamento do que a gente já conhece, certo? E aí, voltando. Simplificação de fração é eu tornar essa minha fração ela menor possível, certo? Para facilitar para mim usar ela quando eu tiver algum, né, usar ela mais na frente, quando tiver adição, subtração, multiplicação de frações. E de que forma eu faço isso? Bora lá. Para simplificar uma fração, temos que saber se o numerador, lembra o numerador de cima, denominador de baixo, eles têm algum número em comum, certo? Se eu tenho o número de cima, por exemplo, eu dei o exemplo da fração 5 oitavos. Os números 5 oitavos, o 5 e o oitavo, eles têm algum divisor comum? Vocês lembram que o divisor de um número natural, como é o divisor de um número natural? É aquele número que eu faço a divisão e não sobra nada, aquela divisão da exata. Por exemplo, se eu quero os divisores de 10, eu pego 10, divido por 1, aí vai dar quem? 10. Então, eu sei que 1 é divisor de 10. Se eu pego 10 dividido por 2, dá quem? Dá 5. 5 vezes 2, 10. 10 que tira 10, 0. Então, eu sei que 2. Os divisores de 10, já para adiantar, é 1, 2, 5 e 10, certo? Então, eu tenho que ter o número tanto de cima quanto de baixo, eu tenho que ter um comum, certo? Por exemplo, quais são os divisores de 5? Os divisores de 5 é o 1 e o próprio 5, certo? O 1 e o próprio 5. Os divisores de 8, quem são? Aí vem 1, 2, 4 e o próprio 8. Então, eles não têm divisores comuns, porque o 1 não conta, certo? O 1 ele é divisível de qualquer número natural. Então, o 1 nesse caso não conta, certo? Então, aí ele tem que ter tanto de cima quanto de baixo, ele tem que ter um divisor comum. Por exemplo, 7 quintos. 7 quintos. Não pode ser simplificado, pois não tem divisor comum. Quais são os divisores de 7?
1 e o 7. Quais são os divisores de 5? O 1 e o 5. Então, eles não têm divisores comuns, diferente do 1, certo? E aí, partindo para a próxima fração, eu tenho 4 sextos. Eles podem ser simplificados, pois o numerador e o denominador ele tem um divisor comum. Qual é o divisor comum? É o 2. Por exemplo, se eu pegar 4, quais são os divisores de 4? O 1, o 2 e o 4. Quais são os divisores de... Quais são... Só um instante que apareceu aqui uma mensagem. Pronto, desculpa, gente, apareceu uma mensagem aí, certo? Aí, quais são coisas no telefone, né? Aí, quais são os divisores de 6? Os divisores de 6 é quem? O 1, o 2, o 3 e o 6. Ele quer o comum, o que é de um, o que é de outro, diferentemente do 1. Então, é quem? O 2, não é isso? Então, agora eu vou simplificar a minha fração. O que é que vai acontecer simplificando a minha fração? Eu vou pegar o 4, vou dividir por 2, vou pegar o 6 e vou dividir por 2. Como é que vai ficar a minha fração? Então, o 2 é divisor comum entre o 4 e o 6. Então, dividimos esse por esse divisor. Então, vai ficar 4 dividido por 2 é quem? 2. 6 dividido por 2 é quem? 3. Então, ficou quem? 2 terços, não é isso? 4, vamos lá, por parte. Pausadamente, falando devagar. 4, né? O divisor comum, 2. Então, eu 4 dividido por 2 é quem? Dá 2. 6 dividido por 2 dá quem? Dá 3. A minha fração ficou como agora? 2 terços. Eu estou reduzindo, eu estou simplificando, tornando essa fração menor. Então, ficou 2 terços. Eu ainda posso simplificar se eu tiver algum divisor comum para 2 terços. Eu tenho de 2 e de 3? Não tenho, então a minha fração ela se torna o que? Irredutível, quer dizer que ela não vai mais para lugar nenhum, ela ali parou ali, ela é irredutível, não vai. Então quer dizer que eu transformei essa fração nela menor possível, certo? Mas quando eu tenho um divisor comum, tanto para o numerador quanto para o denominador. No caso, eu já simplifiquei, mas eu não consigo mais simplificar 2 terços, porque 2 terços, o 2 eu não tenho um divisor comum do 3 também. Os divisores de 2 quem é? O 1 e o 2. Do 3 é 1 e 3, então, diferente do 1, eu não posso mais fazer com 1. Então, a minha fração ela se torna irredutível, ela não vai mais para lugar nenhum, certo? Então, é o que eu acabei de dizer, 4 dividido por 2 dá 2, 6 dividido por 2 dá 3. Então, simplificamos 4 sextos, temos 2 terços, ou seja, 2 terços é uma fração irredutível, acabei de falar anteriormente, que equivale a 4 sextos. Se houvesse divisor comum, continuaríamos a operação até encontrar uma fração irredutível. Fração irredutível é quando ela não vai mais para lugar nenhum. Quando eu finalizo ali a minha fração, ela não consigo mais simplificar, certo? Então, se chama fração irredutível, ela não vai mais para frente, eu não consigo mais simplificar, porque eu não consigo achar uma fração, um número, um divisor comum para aquele número, para aquela fração, eu não consigo mais simplificar, que foi o caso que a gente fez agora, da fração 4 sextos, eu simplifiquei ela pelo divisor 2, eu encontrei quem? 2 terços, só que 2 terços eu não consigo mais fazer, certo? Eu não consigo mais dividir, então ela se torna uma fração irredutível. E aí, na atividade de vocês, que é a página 63 e 64, só para me dar um exemplo, certo? Vocês vão simplificar a fração 4 oitavos. Então, vamos fazer 4 oitavos aqui. Vocês vão encontrar divisores comuns, gente. Comum quer dizer diferente do 1, que que tem no 4 e que tem no 8. Quais são os divisores de 4? Vamos lá. 1, 2 e o próprio 4, certo? Esses são os divisores de 4. 1, 2 e 4. Quais são os divisores de 8? 1, 2, 4 e 8, certo? Aí o que é que vai acontecer? Eu vou simplificar pelo menor divisor comum, certo? Porque eu poderia fazer por 4, porque tem 4. Se eu quisesse já adiantar, mas eu começo pelo menor divisor comum. Então, eu pego 4 dividido por 2. Vai dar quem? Vai dar 2. Eu pego o 8 dividido por 2. Vai dar quem? Vai dar 4. Aí agora eu pergunto: 2 quartos ficou a fração. 2 quartos é a minha fração. É uma fração irredutível, ainda ela vai continuar. Dá para me simplificar? Dá para me simplificar, porque o 2 e o 4 eles têm. Ó. Quais são os divisores de 4? De 2? O 1 e o 2. Quais são os divisores de 4? 1, 2 e 4. Eles têm divisores comuns. O 2, então continuo simplificando até tornar essa fração irredutível. Então eu pego 2, né, a fração, né, 2 quartos, o 2, divido por 2 eu vou ter quem?
1. Eu pego 4 dividido por 2, eu vou ter quem? 2. A minha fração ficou como 1 meio. Não vai mais para lugar nenhum, ela se tornou uma fração irredutível. Deu para entender? Espero que tenha dado para entender. Não é difícil, certo? Na segunda questão, ele primeiro pede que vocês coloquem os divisores, certo? Vocês vão colocar os divisores, tem um exemplo lá em cima, não tem um verdezinho. Então, vocês vão botar o exemplo, os divisores de 12 e os divisores de 15. Vocês vão tirar os divisores comuns, o divisor comum, que tem um, que tem outro menor. Qual é? O 3, no caso, seria de 12 e de 15. E aí, vocês vão simplificar por quem? Por 3. Tá bem fácil, certo? Bem fácil mesmo. A terceira questão, vocês vão fazer frações equivalentes, vocês lembram? Frações equivalentes, né? É multiplicar por um divisor comum. E a outra é um probleminha, certo? Tá bem fácil mesmo, a atividade de matemática, dá para responder tranquilamente, mas qualquer dúvida vocês me perguntam, certo? Estou à disposição para responder e tirar qualquer dúvida. Espero que tenha dado para entender e fiquem todos com Deus, beijos e até amanhã, certo?